Meus irmãos, a palavra que eu vou trazer aqui para vocês hoje, para nós, né, na verdade eu ia pregar sobre Naamã, mas o nosso pastor chegou primeiro que eu e pregou domingo. Na hora que eu vi a palavra dele de domingo, eu falei, mentira, você fez isso. Ele falou, irmão, eu cheguei primeiro. Eu falei, eu sei, mas deu ruim. Eu estava com a palavra pronta no sábado, aí ele pregou domingo e a palavra de Salmos também estava no meu coração. Eu falei, então vamos para Salmos. Então eu quero ler com vocês Salmos 42. Que diz assim: como a corça anseia por águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: aonde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das suas catatubas, todas as suas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida, direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando tão angustiado por conta da opressão do meu inimigo? Como, com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando a todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Senhor, estamos aqui agora na tua presença. Diante de ti, Pai, eu peço ao Senhor que venha nos usar. Venha, Pai, trazer, Pai, em nossos corações aquilo a qual o Senhor quer, Pai, falar conosco. Que não sejamos nós, Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo, Pai, nos guiando. Seja o Teu Espírito Santo, Pai, nos controlando, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa quebrantar corações nessa noite. Que o Senhor venha, Pai, salvar vidas, Pai. Que o Senhor venha, Pai, salvar, Pai, corações a qual estão, Pai, totalmente destruídos diante da Tua presença. Que o Senhor venha, Pai, a partir de agora, Pai, com o Teu Espírito Santo, guiar, Pai, a minha voz, o meu coração, para que o Senhor possa ser, Pai, cada vez mais entronizado e louvado sobre esse lugar. É o que eu peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém? E aqui, meus irmãos, quando eu fui ler esse Salmo de número 42, eu falei, quem foi escrever esse Salmo? Esse Salmo foi escrito por os filhos de Corá. Quem são os filhos de Corá? Os filhos de Corá, antigamente, eles viviam com Arão e Moisés, ou Moisés e Arão. E quando eles viviam com esses dois homens de Deus, eles levantaram uma rebelião, levantaram um montinho sobre Arão e Moisés, porque eles se achavam que Moisés e Arão era mais santo que o templo, mais santo que um tabernáculo. E aí,
eles levantaram mais ou menos 250, 230 líderes e pessoas contra Moisés. E nessa rebelião, Moisés ficou um pouco irado. Só que ele confiava em um Deus. Ele confiava no Deus que tinha levantado Arão e Moisés. E nisso, da mesma forma que Deus é amor, Deus é justiça. E Deus tinha levantado esses dois homens para cuidar do povo. E Deus estavam vendo o que Corá estava fazendo contra Arão e Moisés. Simplesmente, da mesma forma que, repito, Deus é amor e é justiça, ele abriu a terra, engoliu Corá e todas as pessoas que se levantaram fazendo rebelião contra Moisés e Arão. Isso aí vocês podem ler melhor em Números 16, mas essa introdução só para vocês saberem quem que escreveu o Salmos de número 42. E quando ele escreveu esses salmos, Corá também era levita, e os filhos de Corá, Deus poupou eles, e também era levita. Davi o chamou e fez que ele escrevesse esses salmos. E esse salmo, se vocês lerem ele de uma forma sozinho, pensativo, eu comecei a ler Salmos 42 já faz mais ou menos uns 2 meses. Só que eu travei no versículo 5 e no versículo 11. Depois a gente vai ver um pouco mais a fundo. Mas quando ele lê esses salmos, ele diz logo no primeiro versículo aqui: como a corça anseia por água. E quando a gente fala em corça, e quando a gente fala desse versículo, esse versículo é muito famoso. Quando a corça anseia por água, até o Fernandinho tem um louvor disso aí. Não sei se todos conhecem. Coloca dó maior para mim. Só para mim poder falar mesmo. Eu nunca fiz, não canto. Sempre achei legal isso. Sempre achei legal isso. Eu não canto. Eu só bato palma. É só para descontrair. E assim, se a gente poder ler com paixão e com temor os Salmos 42, no verso 1, ele fala assim: assim como a corça anseia por água. O que é uma corça? Alguém sabe me explicar o que é uma corça? Fora o Maurício? Fora o senhor também. Uma corça, ela é um animal que vive no deserto. E o animal que vive no deserto, a corça ela sente o cheiro da água de longe. E a água a gente sabe que não tem cheiro. Somente a água com gás, correto? E um animal que ela sente o cheiro da água de longe. E quando ela fica sem água no deserto, a pele dela solta um odor muito forte. E aí ela fica vulnerável aos predadores. Espera aí. Tá funcionando aí? Apertou o botão. Amém? E ela solta um odor muito forte. E nesse odor muito forte, ela fica vulnerável aos predadores. E quando ela fica vulnerável aos predadores, eu quero que vocês entendam por que o salmista usou: assim como a corça anseia por água, assim a minha alma anseia por ti. Eu vou mostrar para vocês aqui como que uma corça faz. Assim é o barulho de uma corça. Se vocês puderem imaginar a alma do salmista como estava sofrendo, era a sede que ele tinha pela presença de Deus, a sede que ele estava pela presença de Deus. Ele se compara a uma corça. Eu não sei como que está o seu coração, eu não sei como que você entrou aqui hoje, eu não sei como que quais são as suas perspectivas de estar aqui hoje. Mas assim como o salmista, a alma dele ansiava pela presença de Deus,
A alma dele desejava a presença de Deus. A alma dele estava ansiando para que Deus possa estar com ele. Ele se compara à corça. Ele se compara totalmente a um animal que grita por conta de água, que anseia por conta de água, que anseia para estar mais perto de Deus. Eu não sei o que você tem feito, não sei o que você está fazendo para que a sua alma possa estar perto de Deus. Eu não sei como que você tem se portado diante de Deus. Eu não sei como que você tem procurado ter sede de Deus. Eu não sei como que você chegou aqui. Eu não sei como o seu coração está. Eu não sei como o seu coração está quebrantado, se está com vontade, se está com desejo de estar perto de Deus. Eu quero alertar vocês. Quanto mais ele estava perto, quanto mais a corça estava perto de água, ela ansiava mais e mais de água. Quando a gente para entender, quanto mais longe ficamos da presença de Deus, é como a nossa alma ficasse sujeito a ficar mais frágil para o inimigo nos atacar. Quanto mais longe nós ficamos de Deus, mais brecha nós abrimos para que o inimigo possa atacar. Assim a corça. A corça, quando ela achava água, ela ficava longe dos predadores. Quando você busca Deus, quando você está na presença de Deus, é mais difícil de o inimigo te atacar. A corça, quando ela estava sem água, ela exalava um odor que os predadores o achassem. Quando você está longe da presença de Deus, é mais fácil de o inimigo te achar. Mais fácil não, ele já te achou. Quando você está no mundo, quietinho, sem estar trabalhando para Cristo, sem estar aqui dentro, ele nem se preocupa com a sua vida. Mas a partir do momento que você está aqui dentro, que você assume um compromisso de louvar a Jesus, de estar mais perto dele, assim como a corça cheira sem água, assim é você. Se você não está perto de Deus, se você não ansiar pela presença de Deus. E no verso 2 e 3, ele nos diz assim, ele completa: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele reforça: assim como a corça anseia por água, assim a minha alma tem sede de ti. E no verso 2 ele fala mais uma vez contra a sua própria alma: a minha alma tem sede do Deus vivo. E ele fala no verso 3: as minhas lágrimas servem de mantimento, de dia e de noite. Eu não sei como que você interpreta esse verso 3, mas esse salmista ele estava numa dor profunda, para que ele possa usar a expressão que a alma dele se alegrava das suas próprias lágrimas. É a dificuldade que nós estamos passando. É a dificuldade a qual a gente sofre no nosso interior, sozinho, calado. Ah, eu sou homem, eu tenho que aguentar tudo, eu tenho que aguentar o rojão de casa, do trabalho. Às vezes você se alimenta das suas próprias lágrimas. Às vezes você se alimenta da sua própria solidão. Você se alimenta da sua própria carne. Outros se alimentam num momento de dificuldade, num momento de desespero. Outros colocam a culpa e a ansiedade na comida física. Outros não. Outros choram de dia e de noite. Outros se derramam de dia e de noite. Assim como o salmista está falando para a gente. Eu não sei como que está a sua luta. Eu não sei como que você chegou aqui. Eu não sei se você está igual ao salmista, se você está chorando por dentro. Eu não sei se a dificuldade tem sido tanta para você. Eu não sei se você tem chorado no seu interior, no seu quarto, sozinho, dirigindo. Eu não sei como que está a sua vida. Talvez você esteja igual esse salmista, se alimentando das suas próprias lágrimas. Mas eu estou aqui para te dizer, conforme foi cantado aqui, conforme foi ministrado,
Jesus não quer que você sofra nem chore por problemas. Ele quer que você chore pela presença dEle. Ele quer que você chore com Ele. Ele quer que você chore aos pés da cruz. Ele quer que você chore o adorando. Ele quer que você chore de alegria. Ele não quer que você chore de tristeza. Ele não morreu na cruz do Calvário. Ele não ressuscitou o terceiro dia para que nós possamos chorar de tristeza, chorar com nossos problemas. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. E uma vida com abundância, uma vida com alegria. Uma vida com abundância, uma vida diante de Deus, uma vida reta, uma vida plena. O salmista aqui, ele estava triste, ele estava numa luta tremenda. Mas se nós lermos toda a pergunta que ele faz sobre a sua alma, ele confirma ao Deus que ele serve. Pode estar triste, pode estar doendo, pode estar difícil, mas ele está chorando. Mas ele sabe no Deus que ele tem colocado as suas forças. Ele sabe no Deus que ele tem colocado os seus dias. Ele sabe no Deus a qual ele tem colocado a sua vida. Deus não quer que você se alimente das suas lágrimas, nas dificuldades, mas sim Ele quer que você se alimente na presença dEle. A presença de Deus é algo palpável, é algo que a gente quer mais e mais e mais. A gente até usou esse tema, uma batida, mas um Deus presente. Todo mundo aqui tem problema, todo mundo que tem dificuldade, todo mundo que passa por uma situação que está difícil, ou que você se acha impossível de se resolver. Mas se você crê em Deus, se você serve a um Deus vivo, se você tem noção do Deus a qual você serve, nada pode te parar. Nada pode te parar. Basta você crer e acreditar num Deus vivo, um Deus vitorioso, um Deus a qual está a todo momento querendo te buscar, querendo que você esteja perto dEle, querendo que você esteja perto da sua presença. No verso 4, ele nos diz assim: quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Quando ele deixa bem claro aqui, quando me lembro, ele se lembrava do que ele já viveu com o Cristo. Ele se lembrava da profunda alegria que ele já viveu com o Cristo. Lá no Rio Jordão, lá no passado. Às vezes você chega aqui destruído por dentro, com diversos problemas, mas o seu exterior está sorrindo. O seu exterior está com alegria não contagiante, mas está com alegria a qual as pessoas sabem que você está feliz. Às vezes começa ali no parque. Quando você estaciona o carro, o pessoal do parque te abraça. Quando você chega na diaconia, o pessoal da diaconia te abraça. Por dentro você está quebrado, está chorando igual o salmista. Mas por fora você está demonstrando algo que você não está vivendo. Quando ele fala que quando eu me lembro, quando ele se lembrava daquilo que ele já viveu. Deus não quer que nós apenas se lembramos do que nós vivemos no passado. Ele quer que nós lembramos que o presente é melhor. O presente com Cristo é melhor. Se pergunte se o seu exterior está igual ao seu interior. Se a sua alegria que você está expressando por fora é a mesma alegria que você está expressando por dentro. E no verso 5, meus irmãos, o salmista, ele diz assim: por que está batida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ele faz 3 perguntas aqui, mas ele sabe
que ele ainda vai louvar a Deus na sua presença. Nós podemos trocar as palavras aqui. O salmista usou aqui as palavras por quê. E se nós usássemos as palavras para quê? Para que está batida, ó minha alma? Para que se perturba dentro de mim? Pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Podemos usar até um ditado popular: a tristeza, na salvação, na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Na presença de Deus, conforme ele fala aqui, a tristeza se vai, fica alegria. Na presença de Deus, o vazio vai e é preenchido com o Espírito Santo. Na presença de Deus, as preocupações vai, a ansiedade vai, e Jesus está ali curando, está restaurando. Quando ele fala que a alma dele está batida, mas na presença de Deus, ele ainda vai louvar. É impossível você estar na presença de Deus e a sua alma está batida. Se você está na presença de Deus, a sua alma é mudada, a sua alma é transformada, a sua alma cada vez mais é regenerada. Na presença de Deus, a sua alegria é completa. A sua alegria não é feita pela metade. Eu garanto para você que na presença de Cristo, tudo muda. Algumas situações na sua vida pode estar difícil, mas você sabe o Deus ao qual você serve. Você sabe no Deus ao qual você está confiando, pois você está na presença de Deus. O salmista sabia que a alma dele estava batida, que a alma dele estava angustiada, mas ele confirmou: pois eu ainda o louvarei na salvação, na sua presença. Ainda você vai louvar a Deus, mas basta você dar o primeiro passo. Basta você acreditar igual o salmista. Está difícil, está doendo, é uma dor sem fim, é algo que não está no controle das minhas mãos. Mas a partir do momento que você entende que tudo que você está nas tuas mãos não é seu, basta você estar na presença de Cristo, tudo muda, tudo é transformado, tudo é renovado, tudo é restaurado. Na presença de Cristo vale a pena você estar na presença de Cristo. Vale a pena você ser mudado, vale a pena você ser transformado, vale a pena você dar o primeiro passo para que as pessoas possam se lembrar do homem qual você foi, do homem qual você era e o homem qual você é hoje. Se você hoje é um homem melhor, se você hoje é um homem restaurado, se você hoje é um homem mudado, é porque você reconheceu que a presença de Cristo te alcança onde quer que você esteja. Para que isso possa acontecer, o primeiro passo tem que ser seu. Você tem que dar o primeiro passo para buscar a presença de Cristo, para buscar, igual o salmista falou, assim como a corça anseia por água. Ele buscou, ele estava buscando, ele estava ansiando por água. E no versículo ele vai confirmar: pois eu ainda o louvarei na presença do meu Deus. Ele buscou, ele estava buscando, ele levou a comparação numa corça, porque ele sabe que na presença de Deus tudo é mudado, tudo é transformado. E no verso 6, ele nos diz assim: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está batida, portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Ele se lembrava daquilo a qual ele viveu com Deus. Ele se lembrava de tudo a qual foi bom diante aos olhos de Deus. Talvez você hoje se lembre, tenha saudade do homem que você foi no seu passado. Talvez você pregava, talvez você cantava, talvez você tocava, talvez você servia em outra igreja, talvez você era uma pessoa a qual você mesmo se orgulha hoje, e essa pessoa aí dentro morreu. Conforme o salmista falava aqui, eu me lembro de como eu festejava, de como eu era. É tão bom quando a gente lembra como a gente era e hoje a gente está melhor.
Eu não sei se você se lembra, não sei se você teve um real encontro com Cristo, que você se lembra de como você era, das noites de sono que você perdia, não de insônia, não de preocupações, mas de estar na presença de Deus, de como você era, qual você buscava a Cristo, e hoje você não busca mais. Se você parou no meio do caminho, não foi a presença de Deus que deixou de te seguir, foi você que deixou de buscar, foi você que deixou de avançar. Talvez pessoas te feriram, talvez a igreja te feriu, mas Deus é misericordioso. A gente vai ler aqui nos próximos versos, mas eu quero frisar para você que o tempo que você viveu no passado foi um tempo. Foi maravilhoso? Foi bom? Foi. Foi uma escola para você? Foi. Só que o que Deus quer fazer para você hoje é que você viva muito mais. Muito mais do homem que você foi, Deus quer que você seja agora. Talvez você não foi no passado um excelente pai, um excelente marido, um excelente filho, e hoje você não é. Ou vice-versa. Talvez antigamente você não foi o excelente pai, o excelente marido, o excelente filho, e hoje você conhece a Cristo, e você tem a oportunidade de ser melhor. E pela misericórdia de Cristo, você tem a oportunidade de ser exemplos para as pessoas a qual estão aqui, a qual você conhece. Porque você reconheceu que você precisa da presença de Cristo. Você reconheceu que você precisa ser mudado. Agora você, que lembra do seu passado, o seu passado apenas te dá saudade, mas você não quer, e você não consegue voltar ao que você era antes. Eu tenho aqui para te falar que tudo depende de você. Tudo depende de você. Deus pode te usar. Deus pode fazer que você possa ser melhor do que no seu passado. Mas Ele só quer que você tenha um coração disposto. Ele só quer que você busque a Deus, conforme o salmista estava falando. Assim como a corça anseia por água, assim a minha alma anseia por ti. Assim como a sua alma ansiava pela presença de Deus no passado, assim que Ele quer que Ele anseia, que você quer que Ele quer que você anseie pela presença de Deus agora. Eu não sei como que está o seu coração, eu não sei como que você entrou, eu não sei como que você está aqui, eu não sei se passou um filme na sua cabeça de como você era, ou até mesmo se você quer viver experiências com Deus. Só se vive experiências com Deus quando nós estamos na presença dEle. Só se vive experiência com Deus quando nós realmente ansiamos pela presença dEle, assim como a corça anseia por água. Só assim. E no verso 7 e 8, ele diz assim: um abismo chama outro abismo, e uma queda chama outra queda. Por que ele fala isso? Não existe pecadinho nem pecadão. Não existe, ninguém está vendo, eu posso fazer isso. Não existe isso. Quando ele usa a expressão um abismo chama outro abismo, se você marca um compromisso com Cristo, se você falha, você já abriu um espaço, e nesse espaço já abriu um abismo. Se você marca de fazer um jejum e falha, já houve um espaço, nesse espaço houve um abismo. Se você promete a Deus a cumprir uma promessa, se você falha, você abriu um espaço, e aí você tem um abismo. Se você peca e pede perdão para Deus, e continua pecando, porque você sabe que Deus é misericordioso, você está praticando a iniquidade, e você já abriu um abismo. O distanciamento com Cristo, você abre um abismo. Quando você se esfria, você abre um abismo. Aí uma queda,
puxa outra queda. Por que o salmista fala isso? Porque ele estava sofrendo. Pela falta de intimidade com Deus, pela falta de presença com Deus, ele abriu um abismo. Quando ele abre esse abismo, um abismo puxa outro abismo. E essa expressão, se nós pudermos vasculhar a Bíblia, a gente acha em outros lugares que um abismo puxa outro abismo. Se você está fraco, ande com pessoas a qual te ajudam a se erguer. Se você pecou, peça perdão, mas continue. Não volte atrás, não se torne fraco, não fique fraco. Eu pequei, já era, acabou para mim. Não, Deus é misericordioso. No capítulo 8 aqui ele vai falar, contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia. O salmista ele relata bem, um abismo puxa outro abismo. Você tem que pedir perdão, você tem que se aproximar de Deus. Ele confirma no verso 8, contudo a sua misericórdia me alcançará de dia. Eu não sei como que o seu coração está sobre relação a pecado. Eu não sei como que o seu coração está em relação a distanciamento. Eu não sei como o seu coração está frio diante da presença de Deus. Mas eu quero te falar que Deus é misericordioso. Deus ele nos ama. Ele nos perdoa. Ele nos restaura. Ele nos muda por completo. Ele muda a sua casa, Ele muda a minha casa, Ele muda a sua família, Ele muda a minha família, Ele muda o seu trabalho. Ele é misericordioso. Tudo que nós temos que fazer é estar na presença de Cristo. Tudo que nós temos que fazer é ansiar pela presença de Cristo, conforme o salmista está nos orientando, assim como a corça anseia por água. Quem é o inimigo da sua alma? Se nós lemos o verso 9, ele fala que direi a Deus, a minha rocha, por que esqueceste de mim? Primeiro ele confirma que Deus é a rocha é forte. Depois ele faz outra pergunta, por que ando angustiado por conta da opressão do meu inimigo? Se você abriu espaço, se você teve uma queda, mas se você não se lembrou que Deus é misericordioso, o inimigo vai te apertar, o inimigo ele vai te acusar, conforme o próprio salmista falou aqui no verso 9, porque o inimigo está apertando a sua própria alma, porque você não pediu perdão, você não reconheceu a Cristo, você não se lembrou da morte da cruz, você não se lembrou da graça, você não se lembrou da misericórdia de Cristo. Você está longe, e uma alma longe é uma alma apertada. Quando você conhece a Cristo, você levanta suas mãos para o céu, reconhece Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Quando você confessa a sua fé publicamente através do batismo, e você se distancia, você cai, você tem uma queda, você fica igual o salmista aqui. A alma dele está apertada pelo inimigo. Porque o inimigo sabe aonde que está a sua fragilidade. O inimigo sabe aonde está o seu pecado. O inimigo sabe aonde está aquilo que pode te tirar a presença dele. O inimigo sabe. E o salmista ele confirma para a gente aqui o que nós sempre ouvimos. O inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. Não só a nossa família, mas o nosso coração, o nosso interior, a nossa própria alma, o nosso próprio sentimento. Eu não sei como que o inimigo tem te apertado. Eu não sei como ele tem te acusado. Se é na sua casa, se é naquele íntimo no seu coração que só você sabe, se é naquela dificuldade que só você sabe que o inimigo tem te acusando, ou naquele problema que você declara que não tem saída, não tem como resolver,
Mas lembre-se da misericórdia de Cristo. Lembre-se da cruz. Lembre-se que tem um Deus que salvou a sua vida. Lembre-se que tem um Deus que morreu na cruz do Calvário por você. Lembre-se que tem um Deus que, dia após dia, Ele está aí, tentando, de alguma forma, para que você possa ter intimidade com Ele. Você poderia estar em qualquer outro lugar hoje. Na sua casa, no churrasco, no rodízio, dormindo, jogando. Mas Cristo quis que você estivesse aqui hoje. Se Ele quis que você estivesse aqui hoje, abra o seu coração. Deixe que Deus possa entrar no seu coração por completo. Ele possa restaurar. Deixe que Ele possa preencher cada vazio, cada problema, cada espaço da sua alma. Tudo que Ele quer é que nós possamos se entregar para Ele. Tudo que Ele quer é que nós possamos ser igual a esse salmista. Está doendo, a alma está batida, mas Ele sabe o Deus ao qual Ele está clamando. Ele sabe a briga a qual Ele está fazendo, mas Ele sabe quem vai vencer essa briga. Essa briga só vence se você deixar Jesus vencer. Se você não deixar, se você não dar o primeiro passo, se você não reconhecer que a presença dEle vai aonde quer que você esteja, não tem como Ele vencer essa briga. E no verso 10, Ele diz assim: com ferida mortal em meus ossos, me afronta os meus adversários. Quem já quebrou aqui algum osso? Dói? Dói? E no frio, se você colocar uma chapa ou um pino? Dói mais ainda. Quem colocou chapa no frio, dói mais ainda. E ele usa essa expressão, como ferida que fere meus ossos. Eu não sei como que você consegue enxergar a dor do salmista. Nessa expressão que ele usa, como ferida que fere meus ossos. É uma dor tremenda. É uma dor que só quem está sentindo na pele de verdade a angústia, a preocupação, o problema, a ansiedade, a depressão que pode falar. Se ele usa uma expressão tão forte como essa, nós podemos imaginar como que estava a vida dele, como estava aquele diálogo entre ele e a sua própria alma. Eu não sei como que está a sua própria alma, eu não sei como que está os seus problemas, mas tem um Deus que pode mudar a sua vida, tem um Deus que pode mudar a sua história. E no verso 11, se vocês repararem, ele repete: por que está batido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, ó meu Deus. No verso 5, ele fala que Deus é a salvação da sua presença. E no verso 11, ele fala que Deus é a salvação da sua face. No verso 5, ele confirma que na presença de Deus, ele vai saltar de alegria, ele vai saltar de felicidade, que na presença de Deus nada é impossível. Mas no verso 11 ele confirma que na presença de Deus a sua face vai adorar a Cristo, que na presença de Deus a sua face vai ser transformada, que na presença de Deus o seu rosto vai resplandecer alegria, o seu rosto vai resplandecer paz, o seu rosto vai resplandecer um amor incondicional, o seu rosto, as pessoas vão querer saber, estar perto de você, o porquê você está assim, porque você está na presença e você está resplandecendo a face de Cristo. Na presença de Deus, você é mudado, você é transformado. E quando você é mudado e você é transformado, a sua face é transformada. A sua face é mudada. O seu rosto
é transformado. Você não tem mais um rosto conforme você estava no mundo. Quem tem Cristo, quem tem a presença de Cristo, o seu rosto é diferente. As suas atitudes são diferentes. A forma que você fala com as pessoas são diferentes. A forma qual você abraça as pessoas, ou passa por uma dificuldade, ou passa por um problema, é diferente. Porque você está na presença de Cristo, e você esplandece a presença de Cristo no seu rosto, na sua face, conforme o salmista nos orienta. Na presença de Cristo, a nossa alma pode estar abatida, os problemas podem estar gritando dentro do seu coração, mas na presença dEle, você vai ser curado, você vai ser restaurado, e na presença dEle, a sua face vai ser transformada, todos os seus problemas vão ser mudados, todos os seus problemas vão ser transformados, porque você entende que você está na presença de Cristo. Você entende que com Cristo a sua face é totalmente mudada. Você não é mais uma pessoa a qual murmura, a qual xinga, a qual desrespeita a sua esposa, os seus filhos, o seu trabalho, porque você tem ciência que você carrega a presença de Cristo, e você tem ciência que você é a imagem e semelhança de Cristo, aonde é que você está, porque a presença de Cristo está sobre você, porque a face de Cristo está resplandecendo sobre o seu rosto, porque você entende que a presença dEle é algo palpável. Eu quero que você se coloque em pé nessa noite, que você feche seus olhos, que você se pergunte: como que está a minha alma? Como que está a minha vida diante de Deus? Como é que eu tenho buscado a presença de Deus? Será que eu estou sendo igual a corça? Será que eu estou ansiando pela presença de Deus? Ou como que eu estou, está confortável, está tudo tranquilo? Será que eu tenho ciência do Deus que eu sirvo? Será que eu tenho ciência do Deus a qual eu entrego minha vida, os meus dias, os meus problemas e minhas dificuldades? Será que eu me alegro do homem qual eu sou hoje dentro da minha casa, dentro do meu lar? Será que eu me alegro do homem qual eu sou hoje no meu trabalho? Será que eu sou um bom pai, um bom esposo? Será que as pessoas veem Cristo na minha face? Será que eu carrego a presença de Cristo conforme o salmista nos deixou aqui? Eu não sei como que está o seu coração, eu não sei como que você entrou, eu não sei como que você tem vivido nos dias de hoje, eu não sei se a sua alma está angustiada, se a sua alma está abatida, eu não sei, só você e Cristo sabe como que está o seu coração, só você e Cristo sabe a intensidade que você tem buscado a Deus, só você e Cristo sabe a intensidade que você tem buscado, se vocês têm sido como a corça, se você tem buscado com as suas próprias vontades. Eu estou aqui para te falar que com as suas próprias vontades você até pode chegar, você até pode alcançar, mas a partir do momento que você coloca a vontade de Cristo sobre a sua vida, esquece a sua vontade, a sua vida é transformada por completo, a sua firma é mudada por completo, e só quem tem o poder de fazer isso é Cristo, e só quem tem o poder de fazer isso é Jesus, só Ele tem o poder de fazer que a sua vida é mudada, transformada. E hoje eu te faço uma pergunta e um convite. Estamos aqui todos homens de caráter, homens de aliança, homens que querem ser transformados, homens que querem ser mudados,
Homens que querem ansiar pela presença de Cristo. E se você é esse homem que quer ser um homem diferente, se você é esse homem que a sua alma está gritando, não por água, mas pela presença de Deus, eu quero que você venha aqui na frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos caminhar junto. Nós queremos que você entenda que pelas suas próprias vontades, suas próprias mãos, você não vai conseguir. Mas nós estamos aqui, juntos, para que você possa entender que nós estamos aqui para poder te auxiliar, te ajudar, orar com você, estarmos com você. Eu quero que você feche seus olhos agora.